Imagine quantas histórias você já ouviu sobre a famosa serpente do Éden. Quantas vezes você se perguntou sobre a real natureza dessa figura misteriosa que teria sido responsável pela queda da humanidade? E se eu lhe disser que talvez essa serpente não fosse, de fato, uma serpente? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar profundamente nas interpretações, tanto tradicionais quanto críticas, sobre essa figura. Prometo que até o final, revelações surpreendentes vão transformar sua visão sobre esse episódio tão antigo, mas ainda cheio de mistérios. E claro, a última revelação será a mais impressionante. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes, deixe um like e compartilhe com quem ama reflexões sobre temas bíblicos. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos que desafiem e ampliem nossa compreensão sobre a Bíblia e sua história. Para entender melhor o que está por trás dessa figura, precisamos voltar ao livro de Gênesis, onde essa história é narrada. A serpente aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 3, versículo 1, onde o texto nos diz que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aqui, a palavra astuta já nos leva a refletir sobre a natureza do personagem. Na tradição judaica e cristã, essa descrição tem sido entendida como uma característica quase humana, indicando que essa serpente possui uma capacidade de manipulação e raciocínio que não encontramos nos animais comuns. Muitos estudiosos apontam que o termo serpente aqui poderia ser uma metáfora. Em hebraico, a palavra para serpente é nachash, que vem de uma raiz que também pode significar encantar ou praticar adivinhação. Isso sugere que a serpente do Éden pode representar algo muito mais profundo do que simplesmente um animal rastejante. Alguns teólogos e pesquisadores acreditam que a serpente poderia simbolizar uma entidade espiritual ou mesmo uma força do mal que se manifesta com o propósito de enganar. No entanto, é interessante perceber que em outras culturas do Antigo Oriente Próximo, seres sobrenaturais eram frequentemente representados como serpentes ou dragões. No Egito, por exemplo, o deus Apep era uma serpente gigantesca que representava o caos e era adversário de Ra, o deus do sol. Na Mesopotâmia, Tiamat, a deusa do caos e das águas primitivas, era descrita como uma serpente ou um dragão. Assim, podemos ver que para os povos antigos, a figura da serpente carregava um simbolismo complexo, frequentemente ligado a poderes além do nosso entendimento. Mas o que isso significa no contexto do Éden? Estaríamos diante de uma figura simbólica que representa o caos e a tentação? Ou haveria algo mais? Se pensarmos na serpente como uma personificação do mal, poderíamos também entender que ela representa uma força cósmica, uma oposição à ordem divina que Deus desejava para o Jardim do Éden. A interpretação cristã ao longo dos séculos identificou a serpente com Satanás, especialmente baseada em passagens do Novo Testamento, como Apocalipse capítulo 12, versículo 9, onde o dragão é identificado como a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o enganador de todo o mundo. Contudo, essa associação entre a serpente do Éden e Satanás não é explícita no livro de Gênesis e foi uma construção teológica posterior. Portanto, estamos falando de uma tradição que foi se construindo com o tempo e não necessariamente de algo que esteja explícito no texto original. Agora, se olharmos para as interpretações judaicas, a visão é bastante diversa. No judaísmo, a serpente do Éden não é, em geral, vista como Satanás ou uma entidade demoníaca, mas sim como um símbolo do desejo humano, da tentação interna e da luta entre seguir os desejos ou obedecer a Deus. O Talmud, uma das principais coleções de ensinamentos judaicos, interpreta essa passagem do Gênesis como uma lição sobre a inclinação para o mal que existe em cada ser humano.
Essa interpretação sugere que a serpente poderia ser uma metáfora para os próprios impulsos humanos, o desejo de conhecer o bem e o mal por si mesmos, o que acaba resultando na desobediência. Essa visão é bastante interessante, pois abre espaço para entender o pecado original não como uma ação externa, mas como algo intrínseco ao ser humano, uma tendência a seguir seus próprios desejos, mesmo quando isso vai contra as instruções divinas. A serpente, portanto, seria uma representação simbólica desse conflito interno. A psicologia moderna, especialmente a partir das interpretações de Carl Jung, também trouxe uma nova perspectiva sobre a serpente. Para Jung, a serpente representa o arquétipo da sombra, o lado escuro e reprimido da nossa psique. Em sua análise, ele sugere que o confronto com a sombra é inevitável para o desenvolvimento humano e espiritual. No Éden, essa figura poderia simbolizar justamente esse encontro inevitável com o lado oculto, com o conhecimento que ainda não foi integrado à consciência humana. Assim, a serpente do Éden não seria apenas um símbolo do mal, mas uma chave para o autoconhecimento e para a aceitação dos próprios conflitos internos. Chegamos, então, a uma questão fundamental. Se a serpente do Éden não era literalmente uma serpente, o que ela era? Estaríamos falando de um símbolo arquetípico que representa o conflito, a tentação e o desejo humano. Ou seria talvez uma entidade real, mas de natureza espiritual, e que agia com o propósito de desviar a humanidade do caminho divino? A verdade é que essa figura continua intrigante, e sua interpretação muda de acordo com a lente cultural, religiosa ou filosófica que utilizamos. Vamos continuar desvendando essa figura intrigante. Se considerarmos que a serpente do Éden não era de fato uma serpente literal, mas um símbolo ou uma entidade espiritual, isso nos leva a outra questão fascinante. Qual seria o verdadeiro papel dessa figura na narrativa? E mais, qual era seu objetivo ao tentar Adão e Eva? Por que ela quis que os humanos comessem do fruto proibido? Para responder a essas perguntas, precisamos olhar para o contexto do conhecimento do bem e do mal. No livro de Gênesis, a árvore do conhecimento do bem e do mal é colocada no centro do jardim do Éden, simbolizando um limite estabelecido por Deus. Comer do fruto dessa árvore significava ultrapassar esse limite e adquirir um tipo de conhecimento que, segundo a narrativa, não era apropriado para o ser humano. Mas por quê? O que havia de tão perigoso em saber o que é o bem e o que é o mal? Alguns estudiosos sugerem que a serpente representa a curiosidade e a busca pelo conhecimento, características inerentes ao ser humano. Ao instigar Eva a comer o fruto, a serpente estaria, na verdade, encorajando o primeiro passo rumo à autonomia, ao desenvolvimento intelectual e à busca por respostas. Ela estaria, de certa forma, estimulando a humanidade a buscar mais do que aquilo que foi inicialmente dado. E essa busca pelo saber é vista em várias culturas como algo fundamental para a evolução humana. No entanto, essa interpretação não é unanimidade. Para muitos teólogos, a serpente simboliza um desejo negativo e destrutivo, o impulso de querer ser como Deus, o que levou à queda. Ao prometer que eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal, a serpente estaria, na verdade, plantando o orgulho e a arrogância no coração dos seres humanos, qualidades que, segundo a teologia cristã, são raízes do pecado. Ainda assim, outros estudiosos apontam para um aspecto mais neutro dessa história. Segundo algumas interpretações, a árvore do conhecimento do bem e do mal não representa um conhecimento moral no sentido de certo e errado, mas sim a percepção dualista que os seres humanos passariam a ter sobre a vida. Ao comer do fruto, Adão e Eva ganham uma perspectiva que separa tudo em bem e mal, luz e escuridão, vida e morte, conceitos que, até então, eram desconhecidos para eles. Essa visão dualista é essencial para a vida humana,
Mas, segundo essa interpretação, seria algo que os afastou da plenitude original que havia no Éden. E por falar em dualidade, aqui entra um ponto interessante. A serpente pode ser vista como o agente que introduz a complexidade da vida humana, a experiência da contradição, do conflito e da escolha. Essa complexidade que permite ao ser humano evoluir, tomar decisões e desenvolver uma ética própria, mas também abre a porta para o erro, para a dúvida e para a dor. Isso nos leva a refletir. Seria a serpente, então, uma figura de libertação ou de engano? Estaria ela dando aos seres humanos a liberdade ou os condenando a uma vida de sofrimento? Para o estudioso alemão Gerhard von Rad, especialista em teologia do Antigo Testamento, a história do Éden é, na verdade, uma narrativa sobre a liberdade humana e as consequências das escolhas. Em sua obra, von Rad argumenta que, ao comer do fruto, o ser humano experimenta uma liberdade que é acompanhada de responsabilidade. Ele passa a ser responsável por seus próprios atos, pelo que decide fazer com seu conhecimento. Nesse sentido, a serpente não seria apenas uma figura negativa, mas um catalisador para a autonomia humana. Em contraste, outro estudioso renomado, Walter Brueggemann, propõe que a serpente representa uma força externa que introduz o questionamento e a dúvida. Para Brueggemann, a serpente é a voz da tentação, que faz o ser humano questionar as instruções divinas e, em última análise, experimentar a desobediência. Segundo ele, a figura da serpente nos mostra que a dúvida e o questionamento fazem parte da condição humana e muitas vezes levam ao afastamento de Deus. E o que dizer da reação de Deus após o ato de desobediência? Deus, ao perceber que Adão e Eva comeram do fruto, os confronta e os expulsa do Éden, marcando o início da experiência humana fora do paraíso. Esse ato de expulsão pode ser visto de diferentes maneiras. Para alguns, é um castigo, uma punição pela desobediência. Para outros, é um ato de misericórdia, uma vez que viver eternamente em um estado de separação espiritual seria, talvez, uma condenação ainda maior. Essa dupla interpretação da expulsão também revela muito sobre a relação entre o ser humano e o divino, mostrando que a interação entre Deus e a humanidade é complexa e multifacetada. Dentro dessa perspectiva, é fascinante ver como a serpente se tornou um dos símbolos mais icônicos e, ao mesmo tempo, mais controversos da tradição judaico-cristã. Para muitos, ela continua sendo a encarnação do mal, do pecado e da rebeldia. Para outros, representa o caminho para o autoconhecimento, para a autonomia e para a liberdade de escolha. Essas interpretações variadas refletem as diferentes formas como cada cultura e cada era vê a relação entre a divindade e a humanidade, entre o sagrado e o profano. Mas voltando à questão inicial, se a serpente não era uma serpente literal, quem ou o que seria ela? Algumas tradições, especialmente aquelas influenciadas pelo gnosticismo, sugerem que a serpente representa uma entidade divina que trouxe o conhecimento ao ser humano de forma altruísta. Nesse sentido, ela seria mais próxima de uma figura como Prometeu, da mitologia grega, que trouxe o fogo aos humanos e foi castigado por isso. Essa ideia gnóstica vê a serpente como uma portadora de luz, uma entidade que possibilitou ao ser humano desenvolver sua própria consciência e buscar o conhecimento. Contudo, é importante destacar que essa visão não é aceita pela maioria das tradições judaicas e cristãs, que veem a serpente como um agente do mal e da corrupção. Ainda assim, essa interpretação nos faz refletir sobre a complexidade do simbolismo por trás dessa figura e como ela pode representar tanto a queda quanto a elevação, dependendo da perspectiva. A pergunta, então, permanece aberta. Seria a serpente uma inimiga da humanidade ou uma espécie de aliada inesperada na busca pelo conhecimento e pela verdade?
A resposta depende muito da lente com que escolhemos olhar para essa história. E essa escolha, por sua vez, reflete nossos valores, nossas crenças e a maneira como entendemos o papel do ser humano no mundo. E você, o que acha? Deixe seu comentário abaixo. Acha que a serpente representa uma força do mal ou uma chave para o autoconhecimento? Compartilhe suas ideias e participe dessa discussão. Agora que já exploramos diferentes visões sobre a identidade da serpente no Éden, vamos aprofundar a compreensão do impacto desse personagem na formação da moralidade e na percepção do bem e do mal na tradição judaico-cristã. Afinal, quando falamos sobre o papel da serpente, estamos, na verdade, discutindo as origens de conceitos que moldaram toda a história da humanidade. Vamos refletir sobre o simbolismo do conhecimento do bem e do mal. A serpente introduz pela primeira vez a ideia de uma escolha moral para a humanidade. Antes dela, Adão e Eva viviam em um estado de inocência, sem conhecimento de certo ou errado, de luz ou escuridão. Eles não faziam julgamentos morais, viviam em completa harmonia com a criação. Porém, ao comer do fruto, algo profundo muda dentro deles. Eles passam a ver o mundo com outros olhos, agora cientes de suas escolhas e consequências. Segundo o estudioso James Barr, a história do Éden e a introdução do conhecimento moral representa a passagem da humanidade de um estado de inocência para um estado de responsabilidade. Barr sugere que, ao tornar o ser humano consciente do bem e do mal, a narrativa bíblica está explicando a necessidade da moralidade humana, da ética e das leis, pois, sem esse conhecimento, não haveria como o ser humano discernir entre o que é bom e o que é prejudicial. Por outro lado, o teólogo Paul Tillich acredita que a serpente também representa o paradoxo da liberdade. Tillich argumenta que, sem a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, o ser humano não poderia exercer uma verdadeira liberdade. Assim, ao apresentar a possibilidade de desobediência, a serpente oferece à humanidade a oportunidade de exercer seu livre-arbítrio, embora essa liberdade tenha vindo com um custo. Essas interpretações nos levam a refletir. Será que o pecado original foi, na verdade, um ato de maturidade do ser humano? Será que, ao tomar conhecimento do bem e do mal, o ser humano se tornou um agente moral, capaz de tomar decisões autônomas e de buscar seu próprio caminho? Isso nos faz pensar se o castigo do Éden, ao invés de uma simples punição, não seria também um rito de passagem, uma transição para a maturidade espiritual e emocional. E aqui outro ponto interessante surge: a expulsão do paraíso. A saída do Éden marca o início de uma vida de desafios, dor e mortalidade para a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, é essa experiência fora do paraíso que proporciona o desenvolvimento, a resiliência e a criação de uma ética baseada na responsabilidade. Em um sentido mais amplo, pode-se interpretar a expulsão do paraíso como o início da história humana como a conhecemos, onde cada geração constrói seu próprio entendimento de justiça, amor e compaixão. Para reforçar essa ideia, alguns estudiosos apontam que o Jardim do Éden é, na verdade, um símbolo da infância espiritual da humanidade. Nesse cenário, a serpente age como o catalisador que leva Adão e Eva, e por extensão toda a humanidade, a crescer e evoluir. Fora do Éden, os seres humanos enfrentam desafios, dores e dificuldades, mas também descobrem a beleza da solidariedade, da busca pela verdade e do esforço para construir um mundo melhor. Ao longo dos séculos, essa história tem sido interpretada de maneiras tão variadas quanto as culturas que a herdaram. Em algumas tradições místicas judaicas, por exemplo, a serpente é vista como uma figura necessária no processo de evolução da humanidade, representando a sombra que cada ser humano precisa integrar para alcançar a plenitude espiritual.
Segundo o pensamento cabalístico, o mal não é algo externo que deve ser simplesmente eliminado, mas uma parte interna que precisa ser compreendida e transformada. Essa visão, porém, contrasta com as leituras mais tradicionais, que veem a serpente como um símbolo do mal absoluto. A Igreja Católica, por exemplo, ensina que a serpente representa Satanás, o arqui-inimigo de Deus e da humanidade. Segundo essa interpretação, o objetivo da serpente era, desde o início, destruir o plano divino, levando o ser humano ao pecado e, consequentemente, à morte espiritual. É interessante observar que essa dualidade entre bem e mal, representada pela figura da serpente, reflete uma tensão presente em praticamente todas as culturas humanas. Em quase todas as mitologias, encontramos figuras que tanto ajudam quanto desafiam os heróis, personagens que instigam a busca pelo conhecimento, mas que também trazem consequências. Na mitologia grega, temos figuras como Hermes e Prometeu. No hinduísmo, encontramos Kali e Shiva, que representam destruição e criação. Essas figuras nos mostram que o conhecimento, a liberdade e a evolução muitas vezes vêm acompanhados de sacrifício e de responsabilidade. Mas o que essa história tem a ver com os dias de hoje? Como ela influencia nossa percepção sobre ética, escolhas e as consequências de nossos atos? Ao estudar a figura da serpente e seu papel no Jardim do Éden, somos levados a refletir sobre a nossa própria existência. Em muitos aspectos, o Éden representa uma metáfora para a condição humana, uma busca incessante por respostas, uma luta constante entre o desejo e a restrição, entre a inocência e a experiência. Ao mesmo tempo, somos convidados a refletir sobre o papel do questionamento e da curiosidade em nossa vida. A serpente, ao questionar a ordem divina, nos faz pensar sobre a importância de buscar entender o mundo ao nosso redor e a nossa própria natureza. No entanto, essa busca sempre tem um preço. Ao adquirir conhecimento, adquirimos também responsabilidade. Ao nos tornarmos conscientes de nossas escolhas, não podemos mais nos esconder atrás da ignorância. E talvez seja esse o verdadeiro significado da história de Adão e Eva, a necessidade de viver com as consequências de nossas escolhas e de buscar sempre a harmonia entre o conhecimento e a ética. Para o teólogo Reinhold Niebuhr, a história do Éden é uma das melhores expressões da natureza humana. Segundo ele, o pecado original não é simplesmente um evento histórico, mas um reflexo de uma condição humana que está sempre presente. O desejo de saber mais, de ser mais, de superar limites, mas também a dificuldade em lidar com as consequências dessas ambições. Para Niebuhr, a narrativa do Éden nos lembra que, embora o conhecimento seja essencial para o progresso, ele também requer humildade e responsabilidade. Essa perspectiva pode parecer sombria, mas também nos oferece uma visão de esperança. Se a história do Éden reflete a condição humana, ela também nos lembra que temos a capacidade de aprender e de crescer. Mesmo após a expulsão, Adão e Eva não foram abandonados. Eles continuaram sua jornada, aprenderam a cultivar a terra, construíram suas famílias e, de muitas maneiras, se tornaram os fundadores da humanidade. A mensagem parece clara. Mesmo que enfrentemos desafios e soframos as consequências de nossos atos, há sempre uma chance de recomeço, de transformação e de redenção. E agora eu pergunto a você, que está acompanhando esse vídeo até aqui, como você vê essa história? Acha que a serpente foi um agente do mal ou uma figura de transformação? Você acredita que o conhecimento e a liberdade vêm sempre com um preço? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber como essa reflexão ressoa com você. Agora que já analisamos a complexidade da serpente no Éden e sua relação com o conhecimento, o livre-arbítrio e a responsabilidade humana,
Vamos explorar o impacto duradouro dessa narrativa no mundo contemporâneo e como ela ainda molda nossas crenças, atitudes e perspectivas. Primeiro, vejamos como essa história influenciou a compreensão do mal e da moralidade em diferentes religiões e sistemas de crença. No cristianismo, o pecado original é um conceito fundamental. A teologia cristã tradicional ensina que todos os seres humanos herdaram a natureza pecaminosa de Adão e Eva, o que torna a redenção necessária para cada pessoa. O Novo Testamento apresenta Jesus como o novo Adão, aquele que, por meio de sua vida e sacrifício, oferece uma chance de redenção e reconciliação com Deus. Dessa forma, a história do Éden transcende seu contexto original e se torna um dos pilares da fé cristã. Mas essa visão cristã é apenas uma das interpretações possíveis. Em outras tradições, como o judaísmo, a queda no Éden não implica necessariamente um estado de pecado hereditário. Para muitos judeus, a história de Adão e Eva é vista mais como um conto de advertência sobre a natureza humana, sobre as tentações e os desafios que todos enfrentam. O rabino e estudioso Maimônides, por exemplo, considerava o relato do Éden uma alegoria que reflete a busca pelo discernimento e a importância de desenvolver uma consciência moral. Por outro lado, na tradição islâmica, a história de Adão e Eva também é mencionada no Alcorão, mas com algumas diferenças significativas. No Islã, Adão e Eva são ambos responsáveis pela desobediência e Deus os perdoa logo após sua queda. Não há conceito de pecado original ou de culpa herdada. Em vez disso, os muçulmanos são incentivados a buscar continuamente o perdão e a orientação de Deus, lembrando que Ele é misericordioso e compassivo. Essas diferenças mostram como a história do Éden, embora compartilhada por várias religiões, assume significados distintos em cada tradição. E isso nos leva a refletir sobre o papel da interpretação. Dependendo do contexto, o mesmo texto pode inspirar lições sobre responsabilidade pessoal, redenção, livre-arbítrio e até sobre a natureza divina. Assim, a história da serpente e do Éden nos ensina não apenas sobre o bem e o mal, mas também sobre a importância de interpretar textos sagrados com um olhar atento, buscando sempre entender o contexto e as nuances. E quando pensamos em como essa história molda o mundo moderno, podemos observar que a serpente no Éden continua a aparecer em diferentes aspectos da cultura popular. Em livros, filmes e até mesmo em arte moderna, a figura da serpente é frequentemente utilizada para representar tentação, sabedoria oculta ou transformação. A imagem do fruto proibido e da árvore do conhecimento continua a fascinar, inspirando artistas, filósofos e escritores a explorar temas de desejo, liberdade e rebeldia. Por exemplo, o poeta inglês John Milton, em sua obra Paraíso Perdido, expandiu a história de Adão e Eva, adicionando camadas de complexidade ao personagem de Satanás e à tragédia da queda humana. Na visão de Milton, a serpente é um símbolo da luta entre a razão e a emoção, entre o desejo e o dever. Ao ler Paraíso Perdido, somos confrontados com as questões mais profundas sobre o bem e o mal, sobre a liberdade e suas consequências. E para além da arte e da literatura, a história do Éden e da serpente também influencia nossos debates éticos e filosóficos. A ideia de que o conhecimento traz responsabilidade é algo que ressoa em questões modernas, como o uso da tecnologia, o impacto ambiental e a busca por poder. Quando exploramos novos conhecimentos, seja na ciência ou na política, enfrentamos escolhas difíceis. A serpente, nesse contexto, é um lembrete de que o saber não é algo neutro e que cada avanço traz consigo a necessidade de reflexão e de ética. Isso nos faz questionar: será que o mundo moderno, com todo o seu desenvolvimento científico e tecnológico, se encontra em uma nova versão do Éden?
Será que estamos comendo do fruto proibido ao manipular o DNA, explorar a inteligência artificial e buscar colonizar outros planetas? E se estamos, qual será o preço dessa busca incessante por conhecimento? Ao longo dos séculos, filósofos e teólogos têm discutido essas questões, e a figura da serpente continua a ser central em muitos desses debates. Carl Jung, o famoso psicólogo suíço, viu a serpente como uma representação dos nossos impulsos mais profundos e do inconsciente coletivo. Para Jung, a serpente é uma imagem arquetípica que nos desafia a confrontar nossa própria sombra, ou seja, os aspectos de nós mesmos que muitas vezes preferimos ignorar. Ao fazer isso, temos a oportunidade de crescer e nos transformar, mas esse processo é muitas vezes doloroso e difícil. No final, a história do Éden é mais do que uma simples narrativa sobre obediência e desobediência. É um espelho que reflete a condição humana em sua totalidade. A serpente nos desafia a questionar nossas certezas, a examinar nossos desejos e a lidar com as consequências de nossas ações. Ela nos lembra que o caminho para o conhecimento e para a sabedoria é repleto de desafios e que, ao longo dessa jornada, devemos sempre buscar o equilíbrio entre o desejo e a ética, entre o saber e a responsabilidade. Ao terminar este vídeo, espero que essa reflexão tenha despertado em você novas questões e uma compreensão mais profunda sobre a história da serpente e o que ela representa. Esse é o tipo de narrativa que nunca se esgota, pois fala diretamente à alma humana, tocando em aspectos que transcendem o tempo e as culturas. E se você assistiu até aqui, deixe nos comentários o que você pensa sobre essa história. A serpente foi um símbolo do mal ou uma catalisadora do crescimento humano? Como você interpreta a busca pelo conhecimento e suas consequências? Sua opinião é muito importante para nós, pois queremos construir juntos um espaço de reflexão e de troca de ideias. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E não se esqueça de conferir nossos outros vídeos relacionados, onde exploramos temas como a criação, a queda e a redenção em uma análise crítica da Bíblia. Cada vídeo traz uma nova perspectiva e revela detalhes que podem mudar a forma como você compreende esses antigos mistérios. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.